A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente. Pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Na próxima meia hora, teremos em antena um debate com dois dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um debate das autárquicas 2025. Antes de partirmos propriamente para o debate, eu queria deixar um agradecimento especial ao Museu de Ovar e à sua direção por disponibilizar esta bonita Sala dos Fundadores, onde já muitos eventos aconteceram e continuam a acontecer. Hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025, vamos ter aqui em debate Flávio Costa do Chega e Manuel Oliveira do PS. Quero agradecer também, porque este é também a minha primeira moderação nesta série de debates, nesta maratona que já iniciou na passada sexta-feira, e quero agradecer a confiança que a direção da AVFM e que a AVFM me concedeu também para realizar aqui e empreender este desafio que não é nada fácil. Mas mais difícil é, sem dúvida, aqui as funções e destes nossos dois convidados, candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Ovar, o Flávio Costa, pelo Chega, o Emanuel Oliveira, pelo PS. Parabéns pela ousadia, pela coragem de realmente concretizarem esse verdadeiro desígnio que é o exercício da cidadania e essa participação cívica. Flávio, umas primeiras palavras antes de irmos para o debate propriamente dito. Pronto, eu queria agradecer às pessoas que nos estão a ouvir e a ver através dos diretos, à AVFM, pela oportunidade de estarmos aqui presentes e desejar um bom debate ao Emanuel. Creio que conseguimos elevar a democracia nestes debates e que corra tudo bem. Muito obrigado. Emanuel? Eu vou usar das palavras do Flávio, começo por cumprimentá-lo a ele, porque é muito saudável ver alguém da geração do Flávio a propor-se a ser Presidente da Câmara, e isso é um bom sinal na democracia e na sociedade. Cumprimento a AVFM e agradeço mais uma vez por proporcionar a todos estes debates que, embora num formato mais curto, são esclarecedores e permitem a abordagem de vários temas. Cumprimentar o Carlos Nuno Granja, com profunda estima e admiração por tudo aquilo que tem feito pelo Conselho, nas áreas onde intervém, e cumprimentar a todos lá em casa e agradecer também ao Museu a disponibilização desta sala, e aproveito para fazer uma homenagem ao saudoso José Augusto Almeida, que já devia ter uma rua aqui nesta cidade e que já foi proposta na Assembleia Municipal. Obrigado. Muito obrigado, Emanuel. Deixa só acrescentar, nós estamos nos 98.7, frequência modulada, FM. Podem acompanhar-nos sintonizando nos 98.7, mas também na página do Facebook da AVFM, e que está neste momento a ser transmitido este debate também em direto. A temática para este debate, que é o quinto debate, é políticas familiares e natalidade, e depois como subtemas temos creches e apoio à infância, incentivos à fixação de famílias jovens, assim é que é, e conciliação entre vida profissional e familiar, e o último subtema, habitação para jovens casais. Vamos seguir este alinhamento e eu vou perguntar ao Flávio e depois passando também para o Emanuel. Vamos gerir o tempo, são 13 minutos que tem cada um, e vamos tentando gerir da melhor forma possível. Mas a pergunta para ambos, relativamente a creche e apoios à infância, deixa-me acrescentar que li as vossas linhas programáticas. Posso depois ir acrescentando alguma coisa se não fizerem menção a isso, e poderei aqui acrescentar mais alguma coisa. Para ambos, que medidas, ou quais as principais medidas que o programa, cada programa,
neste caso do Chega e do PS, propõe para garantir um acesso universal e gratuito às creches no município, se o preconizam, se o prevêem, se elas estão, de facto, previstas nas vossas linhas programáticas. Flávio. Na opinião do Chega, representado por mim, não existe oferta suficiente no concelho. Não existe. Para a procura por parte das famílias jovens e famílias que também não são jovens, que optam por ter os filhos mais tarde, não existe a oferta suficiente. Temos muitas crianças em lista de espera nas diferentes creches que existem e por esse motivo acho que o principal, de facto, é alargar o parque de creches e de pré-escolas no nosso concelho, também com foco nas freguesias limítrofes, Esmoriz, Valga, Ovar, porque são as freguesias com maior número populacional e onde a necessidade é mais premente. Seja por creches municipais, utilizando edifícios que façam parte do parque municipal, seja por creches com exploração através de parcerias público-privadas, o investimento tem que aparecer. E se for por creches municipais, está na mão da Câmara e do Executivo Camarário, através de programas de eficiência orçamental, a implementação dessas mesmas creches e pré-escolares. Se for através de parcerias público-privadas, temos que criar atratividade para que empresários a nome individual ou não venham investir no nosso concelho. Para isso temos que criar benefícios fiscais para que seja apelativo esse investimento. Nós temos de atender realmente à questão da natalidade também, da população em Ovar, que também tem vindo a crescer, e, portanto, estas necessidades são prementes. A forma como depois elas vão ser concretizadas, e para estes debates servem também para fazermos esse esclarecimento, para que depois as pessoas possam perceber quais as medidas com as quais mais se identificam. E Manuel? Sim, eu partilho da abordagem do Flávio, que há aqui, de facto, um déficit da disponibilidade das creches para a nossa população. No entanto, o município tem aqui uma ação fundamental e esta ação tem que ser integrada com o sistema, ou seja, tem que haver uma rede de creches municipal e tem que haver uma parceria com as nossas IPSS e instituições que desenvolvem esta atividade. Portanto, a rede de creches municipal que deve estar onde os outros serviços e os outros agentes não estão, não é? E nós temos, por exemplo, previstos 2 espaços, um em Sejão de Ovar, na área social, e outro em Arada, que pretendemos que sejam intergeracionais, ou seja, que respondam à problemática da idade sénior, mas também a estas problemáticas da idade infantil, dos 0 aos 3 anos, e até, quiçá, dos 3 aos 6, o período pré-escolar. Portanto, nós vamos apostar claramente na parceria com estas instituições e, onde for necessário, o município criará a sua própria rede de creches sem nunca, porque são agentes fundamentais no desenvolvimento e na área social e de educação do nosso território, sem nunca comprometer a sustentabilidade das nossas IPSS e instituições, para quem este serviço pode ser essencial. Portanto, mas há muito mais que isto, e uma vez que estamos a falar de apoio à família no âmbito das creches, nós temos que ter aqui soluções para horários alargados e flexibilidade em períodos de férias, etc., para permitir às famílias deixarem os seus filhos, para a profissionalização, ou seja, todos os profissionais, sejam eles educadores ou auxiliares, deve ser-lhes facultada a formação adequada a ser um espaço cada vez de mais qualidade, ou seja, a Câmara pode ter essa competência de prestar essa formação. As infraestruturas, tem que haver uma clara melhoria de infraestruturas, mas isto é extensível a todo o parque escolar, independentemente da idade ou da faixa etária ou do nível de ensino a que estivermos a falar. E nós aqui, a nossa ELI, que nós chamamos no nosso programa... Eu ia perguntar sobre isso, mas então já... A Estratégia Local Integrada de Educação, que é um projeto que nós temos, é mesmo isto. Que até é o primeiro ponto na linha programática. Exatamente. Nós damos-lhe demasiada importância porque ela tende... É transversal. transversal. Aliás, nós queremos também diretamente com as famílias, e porque é isto o grande tema deste debate, ter aqui um conjunto de medidas, por exemplo, o Vale Creche para famílias numerosas ou em dificuldades sociais, transportes
embora na idade de creche é mais difícil assegurar este serviço, até pela falta de mobilidade das crianças, portanto é um serviço mais específico, mas ter políticas de transporte e de tarifários de transportes adequados àquilo que é a realidade social de cada família, uma creche tendencialmente gratuita, e aqui partilho com o Flávio, Vamos passar também para o Flávio. e com aquilo que é um desígnio nacional, e depois algo que é fundamental, que tem a ver com o fator pedagógico, que é a transição pedagógica. Não é? Aqui, nas orientações curriculares locais, nós devemos olhar de forma integrada para aquilo que é a creche, a sua integração no pré e a sua integração no primeiro ciclo. São fases fundamentais do desenvolvimento do ser humano e, portanto, nós temos propostas e projetos para isto e assim faremos. Portanto, falamos desta estratégia local integrar a educação de uma forma transversal e também relacionada com essa transitoriedade que está anexada a questão da educação no seu todo. Flávio, sobre a construção de novas creches, se isso, aquilo que foi abordado também logo na primeira intervenção, isso sabemos que é um desafio em termos de recursos e que prioridades é que viam para aumentar essa oferta de vagas para crianças, porque tem sido uma dificuldade grande também no nosso concelho, no nosso município. Estamos a falar em idade pré-escolar. E depois também, que estratégias, gostaria de saber, que estratégias têm para apoiar as famílias que enfrentam dificuldades financeiras na obtenção desses lugares desses lugares em creches. Aumentando o parque de creches pré-escolas, obviamente devidamente estruturado e com apoio das pessoas corretas, não é? Todo o material, todo o pessoal educativo, pessoal auxiliar e o apoio camarário. O objetivo é preferencialmente chegar a zero o número de crianças sem creche. Nós temos famílias numerosas e famílias com menos crianças. Há vários motivos que levam à diminuição da natalidade, que são conhecidos e vão ser debatidos para a frente. Agora, o Chega pretende fazer um apoio, isto para providenciar um apoio à natalidade, fazer um apoio desde a concepção, ou seja, atualmente os abonos pré-natal são atribuídos a partir do 4º mês de gestação. Nós pretendemos estender esse apoio pré-natal. Uma medida local, municipal, é isso? Municipal, sim. Pretendemos promover esse apoio a partir do momento da concepção. Peço desculpa novamente, e esse apoio concretiza-se de que forma? É um apoio através da Câmara. Monetário. Sempre monetário, sim. Tal como são feitos os apoios por parte da Segurança Social. E tem um valor já estipulado? Um valor mínimo de 100 euros, que depois é calculado de acordo com a quantidade de filhos que aquele mensal, é isso? Mensal, sim. Ou seja, são mais 3 meses... 1.200 euros anuais, é isso? Não chega a isso, porque a partir do 4º mês o abono é providenciado pela Segurança Social, ou seja, nós só suportamos os 3 primeiros meses de gestação. Por isso, no máximo, isto se o valor mínimo for 300 euros, 100 euros, no máximo são 300 euros. Okay? Isso é importante. Obviamente, depois, através das creches municipais, darmos primazia a famílias consideradas numerosas, ou seja, com 3 filhos ou mais, é uma prioridade, porque são famílias que necessitam que ambos os progenitores trabalhem e para isso tem que ter sítio onde deixar as crianças. Agora, para alargarmos o parque de creches e de pré-escolas, temos que primeiro utilizar os edifícios camarários que temos. É importante que... Rentabilizar esses... Exatamente, porque aí é uma questão de contratação de pessoal, concursos públicos para contratação de pessoal, para providenciar os serviços, mas o espaço tem que ser primordialmente espaços camarários. Espaços que pertençam às juntas, espaços que pertençam à Câmara, para que seja extensível a todo o concelho e não só aqui na cidade, porque tudo bem que Ovar tem uma grande fatia da massa populacional do concelho, mas também temos o Esmoriz, que é uma cidade muito grande, com muitas pessoas também, temos Valga, temos algumas freguesias também com uma densidade populacional elevada. É por aí, o caminho terá que ser por aí. Na Câmara nós temos que pensar sempre em servir os cidadãos, não é propriamente chegar ao final do quadriano e termos lucro. Se o dinheiro tiver sido investido nos lugares e nas pessoas em que tem que ser investido,
acho que vale a pena. E bem investido, não é? Exatamente, Que é essa a questão. Antes de passar para o Emanuel, estamos aqui a equilibrar a questão do tempo. O Flávio está com mais 1 minuto, mas vou-lhe perguntar só, para depois passar para o Emanuel. Propostas, já foi falando aqui, de uma outra proposta, mas para atrair e fixar os jovens casais e famílias com filhos, assim, que sejam linhas mais globais e que sejam mais contundentes ao nível da linha do que está programado pelo Chega, aqui em Ovar. Nós, em Portugal, temos 50 municípios onde é atribuído um cheque bebé, ou em género ou em valor monetário. E tem municípios aqui mais próximos, vizinhos. Em Aveiro temos dois. Oliveira do Bairro e outro. Santa Maria da Feira também tem um... Sim, é semelhante, não é bem, mas é? É semelhante, sim. E o objetivo é fazer isso mesmo, é providenciarmos esse apoio imediato às famílias a quando do nascimento. Isso também, de certa forma, incentiva a natalidade e a fixação dos jovens nos concelhos em questão. E depois, obviamente, trabalharmos junto das empresas locais para que haja um esforço das mesmas para criar uma conciliação. Acho que já estou a adiantar-me um bocadinho. Mas o Emanuel também, na primeira intervenção, já foi adiantando alguns aspectos da conciliação, portanto, entre a vida profissional e familiar, portanto, ele depois poderá... O objetivo passa por agir junto às empresas do Conselho para que seja permitido às pessoas que trabalhem, neste caso ao progenitor escolhido no casal, portanto pode ser pai como pode ser a mãe, que tenha uma flexibilidade laboral, pelo menos que permita o teletrabalho, que tenha um horário fixo diurno, porque nós temos grande parte da população em Ovar que trabalha por turnos, na indústria principalmente, e o objetivo para que haja um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida familiar é que as pessoas estejam em casa com os filhos. E temos que trabalhar junto das empresas, oferecendo incentivos fiscais às empresas que o providenciem, ok? E depois também há outras medidas que também vamos trabalhar junto das empresas para que seja mais atrativo para as famílias. Muito bem, Flávio, e de facto há medidas a nível nacional desse apoio à natalidade e relativamente às creches também e outros aspectos, mas podemos também ir mais além na questão municipal e no terreno propriamente do município. E, Manuel, sobre estas questões, nesses incentivos já à fixação de famílias jovens, o que gostarias de destacar? Eu acho que as políticas de incentivo à fixação, elas abordam vários temas e quase que cada um destes temas daria um debate por si só. No entanto, nós temos que olhar, a fixação acontece tanto mais quanto mais apelativo e mais condições tiver para oferecer um território. E, portanto, nós começamos logo por aquilo que estávamos a falar relativamente às creches, mas a todos os níveis de ensino, ou seja, uma educação de qualidade nos vários níveis de ensino, e quanto mais níveis de ensino tivermos, até ao ensino superior, temos de ter escolas, nós temos que ter um sistema educativo a funcionar e para proporcionar boas condições de aprendizagem aos filhos destas pessoas. Temos que ter uma habitação acessível. Não é? As famílias, para virem, para se fixarem, têm que ter acesso à habitação, seja por programas de arrendamento acessível. Nós, se calhar, vamos falar da habitação, mas deixava para o final. Mas por isso é que eu estou a dizer, isto são várias dimensões que ajudam à fixação, ao emprego e ao empreendedorismo. Ou seja, todos os públicos são para fixar. Não é? Aqueles que têm menores rendimentos, classe média, rendimentos superiores, e, portanto, nós precisamos desesperadamente das nossas zonas de atividades económicas e de acolhimento empresarial para criar emprego, para gerar riqueza, para movimentar a economia, para que as famílias possam aqui fazer a sua vida e ter os seus rendimentos e poder fazer os seus investimentos. E depois temos outra dimensão ainda, que são as infraestruturas e qualidade de vida, não é? Nós aqui estamos a falar de parques, equipamentos desportivos, estamos a falar de espaço público de qualidade, estamos a falar de espaço, nós chamamos, é muito curioso, saiu-nos esta terminologia, os espaços foco. Os jovens reclamam tanto para poderem estudar e que hoje se dirigem à Biblioteca Municipal, ter uma Biblioteca Municipal de qualidade e abrangente do ponto de vista daquilo que é a literatura disponível e outros serviços, não é? Portanto, nós temos que ter uma sociedade desenvolvida e uma sociedade de qualidade. A fixação faz-se pelo apoio, como diz o Flávio muito bem, um conjunto de apoios de cariz social, mas aí mais para famílias que estão dependentes dessa ajuda.
e aí a ação social terá que intervir, mas faz-se também com um modular de toda uma sociedade que nós pretendemos de mais qualidade e com muito maior oferta. Oferta ao nível dos transportes, por exemplo. Há muito déficit, apesar do último procedimento centralizado da CIRA, que abrangeu o município de Ovar. Não é um transporte ainda hoje de qualidade. Não há tarifários ajustados a famílias numerosas, como diz o Flávio, e bem, não há tarifários distintos para estudantes, se calhar. Por acaso, aí é diferente, até há. Mas nós temos que olhar, aqui vou retirar aquilo que acabei de dizer, mas nós temos que olhar às especificidades da sociedade que temos e ajustá-la para poder fixar cá as pessoas. Ou seja, é a nossa oferta que as fixa. Vocês têm previsto também, estou a falar vocês, partido, têm previsto também incentivos fiscais relativamente, seja à habitação ou mesmo na frequência de creches? Temos, na habitação é um bom exemplo. Se nós olharmos para o programa de arrendamento acessível, não é? Os incentivos fiscais podem existir para os arrendatários, não é? Para os proprietários, com a redução no IRS, por exemplo, podem acontecer para os construtores, na redução do IVA para 6%. Isto são programas até de expressão nacional e que nós devemos adotar e devemos trazer para a nossa realidade. Pode ir mais além, não é? Mas pode ir muito mais além. Aliás, o município tem algumas competências próprias. Na área fiscal não são assim tantas, mas são mas tem algumas, sim. Mas tem um conjunto de serviços também, para além, isto não é só fiscalidade, também é um conjunto de serviços municipais que são pagos e que podem ser ajustados em função da realidade das pessoas e que promovam a sua utilização. Portanto, a própria Câmara, o seu funcionamento interno tem que estar vocacionado para a família. Não é? Deve haver um balcão de atendimento à família. Deve haver uma ajuda no licenciamento das obras das famílias que se querem fixar aqui e que não devem querer estar à espera 1 ano ou 2 para licenciar a sua construção. Portanto, para fixar famílias, e por isso é que eu disse que esta pergunta é de uma abrangência muito grande, para fixar famílias nós temos que ir a demasiadas áreas e estamos preparados, seguramente o município está preparado para o fazer, mas tem esta amplitude toda. Certo. Flávio, relativamente a estes incentivos fiscais, se tem também previsto intervir neste domínio, se não? Sim, eu queria deixar uma nota, se me fosse possível, relativamente ao que o Manuel disse, e entendo o que eu tenha dito, porque faz parte das políticas também que o PS foi implementando a nível nacional nos 8 anos e meio que teve no poder. Inclusive é o pé de meia, que é uma medida que foi anunciada como de promoção à fixação de jovens e à natalidade, mas na realidade trata-se de um apoio para início de vida pós-escolar. O que me preocupa aqui um bocado, e daí eu falar objetivamente nas coisas para o imediato, é que nós, quando assumimos um executivo, nós temos que começar logo a colocar em prática as medidas. Nós não podemos pensar no que vamos fazer, pensar numa estrutura... Ser apenas uma promessa, é isso? Nós temos que objetivamente olhar para o problema e dizer o que é que vamos fazer já. Vamos fazer isto? Vamos fazer isto? Isto é possível? Isto não é possível? E trabalhar logo. Não podemos estar aqui, ao longo do tempo, a arrastar uma situação que é insustentável para o Concelho. É uma realidade, porque de facto a taxa de natalidade aqui em Ovar é de 7,4%, a nacional são 8,1%, por isso nós estamos em decréscimo. Está abaixo, sim. Está abaixo da média nacional, por isso nós temos que implementar medidas incentivar no imediato. A natalidade? No imediato, tem que ser no imediato, nós não podemos pensar no futuro. Nós temos também uma proposta pensada que se chama, é o nome que demos, Fix Ovar, que trata-se de um subsídio municipal de 500 euros por ano atribuído a famílias jovens, ou seja, até aos 35 anos. E durante 3 anos... É apoio à habitação esse Não, subsídio? é um apoio à família para subsistir, para as despesas do dia-a-dia, para apoiar a renda, o que for, onde a pessoa pretender utilizar, a Câmara não vai... Portanto, é uma medida para fixar É uma medida para incentivar as pessoas a ficarem jovens. cá, famílias jovens até aos 35 anos, e creio que isso, de facto, é uma ajuda significativa, por 500 euros por criança
durante 3 anos, até um máximo de 3 anos, para famílias que sejam até aos 35 anos os progenitores, já faz com que... Já é uma medida universal, é isso? Sim, é uma medida que nós queremos aplicar no Conselho, sim. Às famílias com até 35 anos, ok? Até 35 anos, mas cada um. independentemente dos seus rendimentos? Ou... Independentemente dos rendimentos. Nós temos que tratar as pessoas, obviamente que temos que apoiar mais quem mais precisa, mas não podemos deixar de apoiar os outros, não é? Porque nós somos uma Câmara para todos, não somos uma Câmara só para alguns. Queria deixar isso claro. Agora, se me permite... Sim, está contigo. Não, mas sim. tinha... A questão tinha a ver com as... eu agora também me perdi aqui um bocadinho, já estava a ouvir. Não tem problema. Tem a ver com essas propostas para atrair e fixar jovens casais, os incentivos fiscais e, portanto, também o apoio à habitação. Era isso. Exatamente. Creio que já respondi um bocadinho, mais ou menos, o que é que... E Manuel, sobre estes incentivos fiscais, sobre... Sim, eu acho que também sobre isto mais já... algumas medidas, porque há aqui apoios fiscais, apoio à habitação, o apoio à família e educação, que tem a ver com o incentivo à natalidade, a educação gratuita, já fomos falando, não é? A dizer, a única coisa que me apraz dizer é que quanto a mim, eu acho que o meu papel e o papel do Partido Socialista nesta candidatura é pensar no futuro. É programar o futuro deste Conselho. Aliás, este Conselho parou no tempo precisamente porque abusou de políticas reativas e imediatas para fazer face apenas a medidas urgentes. Nós temos que ser perspectivos, temos que pensar o futuro de uma forma sustentada, de um desenvolvimento sustentável do nosso território, e porque criar um subsídio e atribuir um subsídio é o mais fácil, desde que haja orçamento, que um autarca pode fazer. O difícil é programar o futuro de um território inteiro nas suas diversas áreas. E é isso que nós nos propomos a fazer. E é esse corte com este passado de 12 anos que eu quero fazer. Eu quero uma sociedade diferente, mais desenvolvida e que tenha, de facto, um desenvolvimento estruturado e estrutural que dê aos cidadãos do nosso concelho o melhor município para viver e vamos dar. Falando disso, o melhor município para viver, no início foi referida a questão da conciliação, desta conciliação entre a vida profissional e familiar. A Câmara pode incidir junto dos seus trabalhadores, mas o Flávio também foi referindo aqui a questão de uma incidência junto das empresas. Mas será assim tão fácil relativamente ao tecido empresarial e como poderá a Câmara operacionalizar medidas relativamente à conciliação entre a vida profissional e familiar? De facto, há aqui duas dimensões. Uma é a Câmara Municipal Empregador, a entidade empregadora, e estamos a falar de um empregador com uma dimensão considerável, estamos a falar de cerca de 700 trabalhadores, a mais, e outra é a sua relação com aquilo que são com os outros empregadores. Enquanto empregador, a Câmara Municipal tem a sua atividade e até uma área que me é cara, muito balizada pela lei. Aliás, nós sabemos que ali só se faz o que a lei determina que se faça, ao contrário das empresas, que se pode fazer tudo que a lei não proíba fazer-se, não é? Portanto, são lógicas de gestão completamente distintas, aquela que está numa Câmara Municipal e aquela que está numa empresa. Na Câmara, cumprir todas as obrigações legais com os trabalhadores, as melhores condições de trabalho, a adaptação aos horários possíveis para a conciliação da sua atividade profissional com a sua vida familiar, e depois há uma componente de ação, quase da ação social da empresa dentro da própria Câmara e que é garantida até, por exemplo, com os serviços sociais dos trabalhadores do município de Ovar. Essa é uma componente. A outra é o mercado onde as pessoas estão. E aí eu estou já em sobressalto, não é? Estou já em sobressalto porque nós estamos perante uma revisão do Código do Trabalho. E essa revisão, que nós ainda não conhecemos em profundidade e, portanto, eu vou-me abster de a julgar, mas ela tem, ou já nas entrelinhas, já traz alguns desafios. Não é? Traz desafios, por exemplo, quando estamos a falar do banco de horas, desafios quando estamos a falar da precariedade dos contratos de trabalho, estamos a falar de desafios quando estamos a falar da desregulação dos horários de trabalho e, portanto, quem responderá no território a estes desafios que o Governo nos pode colocar é o município de Ovar. Não é?
E esta relação com as empresas... Daí a sua importância também. Exatamente. E esta relação com as empresas, nós não podemos interferir na esfera da gestão de uma empresa. Não é? Essa cabe à própria empresa. Podemos interferir no sentido de influenciar, de sensibilizar, de disponibilizar meios para que a empresa possa, de ter alguns incentivos fiscais, em função de algumas práticas empresariais, e, portanto, é aí que nós podemos atuar. Sensibilizar para, então, um incentivo. Exatamente. Agora, há um desafio grande, e ainda bem que colocas esta questão, que foi algo que me ocorreu agora, que nem estava preparado para falar nisto, que é, de facto, os novos enquadramentos do mundo do trabalho que estes novos tempos, estes novos governos, com toda a legitimidade, com a sua preferência, com a sua opção e com a sua característica ideológica, estão a colocar aos municípios. E, portanto, ser-nos-á muito desafiante conseguir tornar um município mais conciliador. E atenção, que o papel do município na conciliação familiar é entendido como cada vez maior, não é? Porque as competências estão a ser transferidas para os municípios em muitas áreas. Estamos a falar da saúde, estamos a falar da ação social, etc. Vou passar para o Flávio para garantir aqui um minuto, que está um minuto que ainda te resta, 59 segundos, para depois também fazer aqui uma resenha, poderíamos dizer, relativamente a todas estas temáticas. Flávio, sobre esta questão da conciliação entre a vida profissional e familiar, aquilo que o Emanuel referiu e sobre a importância de que forma é que um município pode intervir diretamente junto das empresas, ao município também cabe uma intervenção e a possibilidade de intervir para que dê um grande contributo para essa conciliação. Há várias formas para o fazer. O que é que preconizam relativamente a esta questão? Assim, concordo com o Emanuel quando indica que a Câmara tem que fazer os possíveis pelos seus funcionários, neste caso quase 800 funcionários, 700 qualquer coisa. Concordo, claro, mas é a obrigação da Câmara providenciar o melhor serviço possível aos seus cidadãos, e os seus funcionários são os seus cidadãos. Relativamente à interação com as empresas, com a indústria e com outro tipo de empresas, óbvio que a Câmara não pode impor normas ou procedimentos às empresas. Tem que ter sensibilização. Exatamente. As empresas agem de acordo com o que está previsto na lei e, como o Emanuel disse bem, agem até onde podem agir. Agora, os tais incentivos fiscais devem existir, a celeridade de processos camarários também deve existir, é um apoio. Nós falamos com muitos empresários na área da indústria, do Conselho de Ovar, e nós perguntámos se a questão do apoio relativamente a um desconto na taxa de derrama ou o IMIS, ou o que fosse, se era essencial nos apoios que eles dariam valor, e a resposta que eu ouvi surpreendeu-me, porque não fazia ideia, mas não me surpreendeu ao mesmo tempo, porque de facto ouvimos isso da parte do cidadão comum todos os dias, que é: não, o que nós precisamos é o seguinte: se nós precisamos tratar alguma coisa na Câmara, vamos lá e tratamos. Não nos obriguem a estar meses à espera. É a resposta que ouvimos sempre. Ou seja, se nós conseguirmos, de certa forma, assegurar às empresas que dão esse apoio eficaz às famílias, que, indo à Câmara Municipal tratar de diversos temas, que é-lhes dada uma prioridade e que fazemos os possíveis para, em tempo útil, não é em tempo legal. Em tempo legal é uma coisa. Em tempo útil, seja... Que é o que as pessoas querem, não é? Exatamente. Em tempo útil, seja o problema resolvido, creio que as empresas, tendencialmente, irão no sentido do que nós propomos e do pedido e consciencialização que lhes fazemos. Estamos a falar de uma questão de agilização. Sim, principalmente. Na vossa visão... há muito a fazer nessa... Foi o que ouvimos da parte dos empresários, sim. Óbvio que ajudas fiscais são sempre de valor, mas a questão da demora na lida dos processos e aprovação de projetos e etc. E como pensam resolver essa... Nós temos os serviços. Os serviços têm que trabalhar de uma forma eficaz. Eu estou numa empresa privada. Tenho as minhas funções de trabalho delineadas. Eu tenho que as cumprir. Não é? E a Câmara deve ser gerida da mesma forma. Não é por ser um serviço público que é dada uma margem de manobra, porque depois, para a população em geral,
é criada a tal imagem que é função pública. E eu não concordo com isso. Eu acho que a função pública é de valor, deve ser reconhecido o valor, mas também deve ser exigido a excelência. Porque é o que é exigido também em termos privados, e assim é esse o sentido. Que é por aí. Muito bem, Flávio. Então vou passar para o Emanuel, está com 59 segundos, o Flávio com 1 minuto e 20. Depois passamos para os tais 2 minutos que cada um tem para fazer uma pergunta, um ao outro. Emanuel, então só para resumir aquilo que convier dizer relativamente a esta temática, deixo-te à vontade para o fazer. Sim, dizer que sobre esta temática há aqui uma preocupação grande de uma visão Eu sistémica. peço só para tomar atenção ao Sim, tempo. uma visão sistémica sobre o território, que não se esgota só num ou noutro fator de intervenção por parte do município, ou seja, há demasiadas áreas onde o município tem hoje competências e deve ter uma intervenção muito mais eficaz e efetiva, deve ter uma gestão muito mais prospectiva e dizer que as famílias precisam essencialmente de bons serviços, boas cidades, boas escolas, uma saúde de proximidade. Eu esqueci-me de falar da saúde. É muito pouco apelativa à fixação de uma família numa freguesia como Macedo ou como Arada, se tiver a sua unidade de saúde familiar aberta e se não tiver transporte próprio e se não tiver meios para ter transporte próprio e tiver em Arada e tiver que ir ao centro de saúde, Cortegaça, que é o que está a acontecer. Portanto, tudo isto são incentivos à fixação. Um território melhor e um território mais cuidado. Isso é a questão do tempo, não é? Quando estamos. É como imagina a equipa que está Eu- a ganhar o 1-0 ali. Ao teu sinal eu cumpri. Está certo. Foi mesmo ali, Manuel. Flávio, então esse 1 minuto e 20 para fazer uma resenha sobre propostas, do que querem evidenciar relativamente a esta temática de políticas familiares e natalidade. O que eu quero ressalvar é que nós estamos a falar do tema natalidade, ou seja, apoio à natalidade e fixação de jovens. Okay? Obviamente que há outros temas que têm que ser debatidos e que nos outros debates têm sido debatidos. Transportes gratuitos para jovens que estudem até a faculdade e para séniores a partir dos 60 anos, tem uma proposta que o Chega tem. Isso já, utilizando a rede que existe, já facilitava a deslocação dentro do concelho. Para essas duas faixas etárias, acho que é importantíssimo. Obviamente, relativamente às unidades de saúde, nós temos a de, se não estou em erro, a de Cortegaça é antiga e está em utilização, em funcionamento, e a de Maceda é nova, inclusive é quando foi o programa de vacinação do Covid, foi utilizada massivamente nesse sentido e que não é usada atualmente. Acho que as coisas não estão a ser bem geridas nesse ponto. E o Emanuel disse bem, uma saúde funcional, uma habitação capaz, creches com vagas, tudo isso ajuda a que as famílias se fixem e que as crianças nasçam, claro. Tinhas 7 segundos para usar. Faz mal. Obrigado. Não, mas ainda vamos às questões. Então, 2 minutos cada um tem. Emanuel, vais fazer primeiro a pergunta que vais pôr ao Flávio, ele responderá e depois fará ele a pergunta para responder e fechas então este debate. Eu também aqui vou reformular porque eu fiquei em alguns aspectos até agradavelmente surpreendido com o Flávio pelo seguinte, porque há aqui uma diferença entre aquilo substancial, entre aquilo que o Flávio defendeu hoje comigo e aquilo que têm sido as posições assumidas pelo seu partido, nomeadamente num ataque muito feroz aos subsídios, à subsídio à dependência, a tudo isso. E o Flávio teve até, neste debate, uma ação muito mais reativa no problema imediato, com recurso a essas medidas. E eu gostava de que o Flávio, isto é uma pergunta quase, uma pergunta com humanidade e não tem aqui nenhuma segunda intenção. Gostava que o Flávio me explicasse porque é que estando nesta vertente quase mais à esquerda, porque é que é candidato pelo Chega. É uma provocação, não é? Será mais ou menos. Não encares como uma Eu provocação. entendo, Não. Eu sou representante do Partido Chega, estou habituado a todo tipo de confrontos, não é? Não, repare que eu não me referi a subsídio-dependentes. Eu referi-me a famílias que trabalham com filhos, ok?
O nosso objetivo é ajudar quem precisa porque não tem disponibilidade horária para estar com a família. Porque para o Chega, e eu concordo a 100%, idealmente era um dos progenitores, pai ou mãe, indiferente, poder estar em casa e apoiar os filhos em casa. Ou seja, a educação não ser dada nessa fase tão importante para a criação daquelas jovens mentes, a educação do dia-a-dia ser providenciada por um dos progenitores no sentido educacional que os progenitores decidiam. Okay? Isso é o essencial para o Partido Chega. Não sendo possível na sociedade atual isso acontecer, porque infelizmente, a não ser que as pessoas oferam ordenados elevadíssimos, não dá para se subsistir apenas de um ordenado de uma família com 2 crianças ou mais. Não havendo essa possibilidade de um deles ficar em casa, pai ou mãe, apoiarmos financeiramente, podem chamar subsídios, podem chamar apoios financeiros, como pretenderem, mas apoiar quem merece, não é? Quem trabalha, quem por necessidade não pode estar junto dos filhos, porque acredito que qualquer pai ou mãe idóneo, responsável e dedicado preferia ficar em casa ou um dos progenitores ficar em casa com os seus filhos do que ter que ir trabalhar e abandonar os filhos, que não é abandonar, porque felizmente temos um parque educacional muito capaz e muito competente, e ainda bem, mas obviamente que preferencialmente preferiam ficar em casa com os filhos. É por aí. Obrigado, Flávio. Perguntou ao Emanuel se ficaste esclarecido. Sim, A resposta foi... Fiquei, mas continuo a achar que o Flávio... Então vamos... ter uma irmã de esquerda. Então vamos já à pergunta do Flávio e fecha o Emanuel o debate. Obviamente que depois faço o encerramento. Flávio. Se me permitem, eu vou ler, porque a pergunta é feita em 2 partes e como o Emanuel disse, e bem, não é um ataque pessoal, não considero um ataque pessoal, é uma observação que é feita. Nos últimos 8 anos de governação PS, 8 anos e meio, Portugal viu um aumento de imigração dos nossos jovens e diminuição nos valores de natalidade. Isto está fundamentado. Essa diminuição é mais acentuada fora de alguns centros urbanos, como Lisboa e Algarve, e creio que todos sabemos porque é que em Lisboa e Algarve, dada a imigração em números superiores ao normal, aumentou a população e, por sua vez, aumentou a natalidade. Normal. A minha questão é, por que devem os nossos conterrâneos acreditarem nos compromissos do PS para o poder local, se em 8 anos e meio de governo, pouco ou nada, o governo PS fez para diretamente promover a natalidade e a fixação dos nossos jovens nas nossas terras? Muito bem. Flávio, Posso? Manuel, 2 minutos. Primeiro dizer que há que distinguir entre aquilo que é a governação de um partido e aquilo que é a convicção porque nós estamos nesse partido. E eu estou no Partido Socialista porque é o partido da esfera da social-democracia e que pelas suas políticas evita tudo isso. Essa é a primeira questão, é a questão porque é que eu sou socialista e porque é que o meu partido, aliás, se o Flávio tiverem atenção, quando nos referenciaram a Aveiro, por omissão do anterior Presidente da Câmara, eu pedi a demissão do Ministro do Partido Socialista. Não é? Com todos os custos que isso poderia ter do ponto de vista político. Portanto, a minha independência aí é total, embora eu ache que o Partido Socialista teve medidas importantes. Aliás, este PRR para a habitação chega aqui ao VAR pela mão do Ministro Socialista. A creche, tendencialmente gratuita, é um programa do Partido Socialista. Portanto, eu podia elencar aqui um conjunto de medidas. Mas também em OVAR, com uma governação do PSD, objetivamente a nossa população diminuiu. Eu vou já explicar porquê. Porque nós tivemos um aumento de população de 2.000 pessoas. Mas tivemos a fixação de 2.400 imigrantes que se fixaram neste concelho. O que significa que se não fossem eles, nós tínhamos menos 400 pessoas no nosso território. E também para isso, e é por isso também que eu sou social-democrata, é para ter políticas integradoras e para favorecer o crescimento demográfico de qualidade com a integração de todos. Portanto, acho que respondi. Flávio, está a resposta dada? Creio que sim, claro. Muito bem, então vamos encerrar o nosso debate. Parabéns aos dois pela forma esclarecedora e assertiva com que argumentaram, com as vossas propostas, as vossas ideias, as medidas que visam para
o futuro. Relativamente ao próximo debate, este encerra aqui agora, mas às 22 horas vamos ter o debate entre o Bloco de Esquerda e o PSD. E amanhã, não esquecendo que às 8 horas haverá especial entrevista dedicada à análise dos debates de hoje, este e o que vai decorrer pelas 22 horas, a partir das 22, esta análise será feita com Vítor Amaral e Lúcia Leite. Portanto, resta-me desejar-vos uma boa noite, esperando que daqui a pouco, já será daqui a pouco, estejam também atentos ao debate que vai ocorrer. Portanto, até logo. Obrigado. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.